Bem-vindos ao JKCast, o podcast de economia, finanças e investimentos, com José Cobori. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do JKCast. Perguntas em áudio e texto para o WhatsApp 61 98117 0005. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se e ative as notificações para ser avisado sempre que eu postar um novo vídeo. Se gostar do vídeo, clique no like. Se quiser compartilhar também é bom. E faça os seus comentários aqui abaixo, tá ok? Sem mais delongas, vamos à primeira pergunta. Olá, professor Cobori. Meu nome é Arthur Whittaker, eu falo da cidade de Jundiaí. Queria agradecer o senhor por compartilhar o conhecimento com todos nós, os ouvintes. E a minha pergunta ela é relacionada à diferença de métrica de performance que as empresas usam entre empresas que usam como métricas e metas internas EVA e empresas que usam como métricas e metas internas a margem, né, o percentual do lucro líquido ou o percentual do EBITDA sobre a receita. Quais são os prós e contras dessas duas métricas de performance das empresas? Desde já, meu muito obrigado. Bem, vamos lá. Arthur de Jundiaí. Arthur, na realidade, vamos posicionar todo mundo, como sempre, né? O Arthur perguntou aí sobre 3 indicadores. O IVA, que é o Economic Value Added, o EBITDA sobre a receita líquida e o lucro líquido sobre a receita líquida, né? Então, são 3 indicadores. O IVA é o valor econômico agregado, ou valor econômico adicionado. Depende de onde você lê essa sigla. O EBITDA dividido pela receita líquida é a margem operacional, né? E o lucro líquido dividido pela receita líquida é a margem líquida. Então, na realidade, são 3 indicadores diferentes, Arthur. Cada um você utiliza com um objetivo, né? Então, se você está olhando sob o ponto de vista do IVA, que é o valor econômico adicionado, você está vendo o que, né, aquele negócio, ou aquele produto, ou aquele setor, ou aquele departamento da empresa está agregando de valor econômico da empresa. Ou seja, o que ele está trazendo de retorno acima do custo de capital. Ou seja, o retorno econômico é o retorno acima do custo de capital. E quando você olha o EBITDA pela receita líquida, você está vendo a margem operacional. Então, a margem operacional, você está olhando ali na linha, né, do lucro operacional. O EBITDA tem uns ajustes que a gente já falou bastante por aqui, mas só para você entender, a margem operacional está mostrando o que aquele negócio, o que aquele produto, o que aquela empresa, ela traz de lucro operacional, né, frente à sua receita líquida. Então, receita líquida é vendas, o quanto ela consegue transformar em lucro operacional. Então, isso que é margem operacional, né? Quando você divide o EBITDA pela receita líquida, tem a margem operacional. Sei lá, deu 25%. Então, opa, minha margem EBITDA, minha margem operacional é 25%. Isso quer dizer o quê? De cada R$100 que eu vendo, eu transformo 25 em lucro operacional. E o lucro líquido, ele está considerando aí só o capital próprio. Dali, no lucro líquido, você já descontou a alavancagem financeira da empresa. Você já descontou o quê? O endividamento, né? Porque vai lá despesas de juros, tal, vai calcular o imposto de renda e vai dar o lucro líquido. O lucro líquido é o fluxo de caixa do acionista. Então, o lucro líquido dividido pela receita líquida é a margem líquida. Então, no nosso mesmo exemplo, você dividiu o lucro líquido pela receita líquida, deu 20%. Então, qual a margem da empresa? A margem líquida da empresa é 20%. Por quê? Cada R$100 que ela vende, ela consegue transformar 20 em lucro líquido, tá ok? Em lucro do acionista. Então, cada um tem um objetivo, depende do que você está querendo analisar na empresa. E o que você está querendo comparar. Geralmente, margens em setores da economia se compara entre empresas, né? Uma empresa do mesmo setor, elas tendem a dar mais ou menos a mesma margem líquida. Aí quando você quer filtrar, né, pegar as melhores, você vai pegar aquelas que recorrentemente conseguem entregar uma maior margem líquida, entregar uma maior margem operacional, depende do que você está vendo. E quando você quer ver retorno acima do custo de capital, você olha as empresas que mais agregam esse valor no negócio. Então, o valor econômico adicionado, o IVA. Então, espero ter te ajudado. Forte abraço. Vamos para a próxima? Boa noite, professor José Cobori. Aqui é Júnior Pimentel, de Itaperu, no Rio de Janeiro. Professor, vendo o JKCast aqui, corte número 99, sobre crescimento econômico sustentável, eu vi um comentário aqui que me chamou a atenção. O internauta disse assim, abre aspas, professor, o que o senhor acha de aumentar os impostos para exportação, de modo que nosso arroz, feijão, carne fique mais barato aqui no Brasil e a inflação caia? Fecha aspas. Professor, a minha dúvida é a seguinte, o caso dele seria uma medida protecionista e eu gostaria de saber de alguns exemplos práticos de como os países protegem seus recursos e mercados ao se relacionarem. Parabéns pelo trabalho, muito obrigado. Abraço.
Júnior Pimentel, de Itaperuna, Rio de Janeiro. Vamos lá, Júnior. O negócio é o seguinte. Quando você aumenta o imposto sobre a exportação, você não está tornando o produto mais barato no Brasil. Você está tornando o produto mais caro lá fora. Então, se aumentar o imposto sobre exportações, as empresas que exportam vão ter um produto mais caro para vender lá fora. O produto aqui dentro não vai baixar de preço, continua a mesma coisa. Pode ter esse efeito, por quê? Porque a empresa pode querer parar de vender lá fora e começar a vender aqui dentro. E aí, como aumenta a oferta aqui dentro do Brasil, tende a fazer o preço cair. Mas o aumento sobre o imposto sobre exportação não vai tornar o produto brasileiro mais barato. O que torna o produto brasileiro mais barato é a taxa de câmbio. Então, se está falando de uma commodity, arroz, é cotado em dólar, soja é cotado em dólar, milho é cotado em dólar, petróleo é cotado em dólar. Então, se o real deprecia, ele começa a ficar mais caro no Brasil. Se o real se apreciar frente ao dólar, o produto fica mais barato no Brasil. Então, essa é a relação. E quando você aumenta o imposto sobre importação, você torna os produtos importados mais caros no Brasil. Então, assim, são várias formas de você analisar. Quando você está falando de alimentos, que foi, acho que, a sua pergunta, existe uma coisa que chama segurança alimentar. Então, um exemplo, talvez seja isso que você tenha dúvida. No Brasil, na pandemia, os alimentos ficaram mais caros. E o Brasil não tinha aí claramente uma política de segurança alimentar, que é feita através da Companhia Nacional de Abastecimento. O que a Conab faz? Ela estoca alimento, né? Então o governo tem um estoque regulador, que nesses momentos de grande volatilidade, estresse e falta de produto no mercado, o governo vai lá e utiliza esse estoque regulador para manter o nível de preços que ele acha que deve manter para não prejudicar toda a população, né? Do ponto de vista da segurança alimentar. Então, durante a pandemia, o que aconteceu? As empresas exportadoras de arroz dos maiores países exportadores de arroz, Vietnã, Indonésia, eles simplesmente pararam de exportar. Eles tinham uma política de exportação nesses momentos que o governo podia segurar. Eles pararam de exportar, faltou arroz no mercado, o arroz ficou mais caro, mas eles tinham o arroz deles, né? Então, se o Brasil fosse fazer por essa via, seria isso também, né? Nesses momentos, proibir a exportação de arroz. Então, só que é uma medida muito mais radical. Eu acho que o da Conab, da Companhia Nacional de Abastecimento, é um pouco mais inteligente, né? Você manter estoques reguladores para suprir esse desequilíbrio entre oferta e demanda em momentos de grande estresse, de grandes crises. Então, é mais ou menos nesse sentido que eu acho que você consegue controlar o preço dos produtos dentro do Brasil ou fora do Brasil. Então, cada um tem uma política que você deve analisar sob o ponto de vista do interesse do país no momento. Então, espero ter te ajudado. Forte abraço. Vamos à próxima. Boa noite, professor Cobori. Eu sou o Rodrigo, falo de Santos. Parabéns pelo conteúdo excepcional que o senhor proporciona gratuitamente para a gente. Professor, minha dúvida é o seguinte. A minha esposa, ela possui um comércio em conjunto com o pai dela e eles fazem a tal prática com as contas da loja, né? Então, tem a conta bancária cadastrada no CNPJ deles, só que eles misturam as contas com as suas contas particulares, né? Então, o dinheiro que entra na conta bancária da loja, eles acabam pagando despesas particulares, bem como outras vezes já também colocaram dinheiro próprio, né, de outras fontes de renda nessa conta para dar fluxo de caixa, comprar mais mercadoria. Então eu queria saber com o senhor se isso pode ser considerado uma prática irregular ou até ilegal. Isso pode gerar alguma responsabilidade aí, uma criminal, por exemplo, para algum deles, tá bom? Obrigado. Bem, Rodrigo de Santos. Rodrigo, isso aí, apesar de ser uma irregularidade, é uma coisa muito comum, né? As pequenas empresas geralmente cometem esses deslizes, tá? Que na realidade está cometendo deslizes em não separar, né, o que é pessoa física e a pessoa jurídica. E aí você vai ter, na realidade, um problema contábil e um problema com a Receita Federal, né? Então, quando a empresa está lá pagando as suas contas pessoais, aquelas contas não são da empresa. Então, a empresa não vai poder, teoricamente, abater aquilo na despesa dela para apurar o lucro. Tudo bem que as pequenas empresas são simples, nacional, são lucro presumido, isso não afeta tanto, isso vai afetar o lucro real. Mas imagine que seja uma empresa de lucro real. Ela não pode fazer isso porque aquela despesa, sei lá, do seu aluguel da sua casa não é uma despesa da empresa. Então, ela não pode lançar isso como despesa da empresa. E como ela não pode lançar como despesa da empresa, ela vai ter um problema contábil e fiscal lá no bottom line ali. Por quê? Porque a despesa reduz a margem de lucro e ele vai pagar menos imposto. Tá? Então, você tem um problema aí fiscal. O segundo é como pessoa física. Você tem que ter a origem do dinheiro. Então, você pagou novamente a sua conta de aluguel. Quem pagou foi a empresa. Quando você for lançar lá, você vai lançar no seu imposto de renda pagamento de aluguel.
Só que quem pagou foi a empresa. Esse dinheiro não saiu da pessoa física, saiu da pessoa jurídica. Então você vai ter um problema, de novo, um problema contábil e um problema fiscal. Tá? Se você for apurar lá na sua declaração anual de imposto de renda, porque você tem que ter a origem. Então, uma forma de regularizar isso é você pegar 1, 2, 3 meses e fazer uma reserva de caixa naqueles 3 meses e depois regularizar tudo isso. Como assim? Bom, você quer pagar o aluguel da pessoa física? Distribui, se a empresa tiver mais de lucro, né? Distribui um X reais ali para essa pessoa física como distribuição de dividendos. E aí a pessoa vai lá e paga o aluguel. Você pode fazer esse ajuste só contábil, né? Na contabilidade da empresa. É só você ter tudo controlado, marcar. Pode até, vai lá, paga aluguel, paga luz, tudo, né? Deu lá 7.517. Aí pega 7.517 e lança como distribuição de dividendos. E aí você vai ter origem como pessoa física que você recebeu dividendos da empresa e vai ter o pagamento das suas despesas. Tá? E a empresa distribui os dividendos, não está pagando despesa. Então, na verdade, não é tão difícil regularizar isso. Tá? Mas o grande problema disso é contábil e fiscal. Tá? Pode ter um problema aí de sonegação de imposto. Sonegação de imposto é crime. Tá ok? Espero ter te ajudado. Rodrigo, vamos à próxima. Olá, professor José Cobori, mais uma vez aqui no seu JKCast, procurando conhecimento, informações tão privilegiadas. Aqui é o Daniel, interior de São Paulo, em Bugaçu. Eu tenho uma dúvida sobre a diferença entre investir como pessoa física e como pessoa jurídica, no meu caso microempresa. Eu sou investidor, pessoa física, porém eu tenho uma microempresa. E eu tenho essa dúvida porque eu invisto faz pouco tempo, né? Mas a minha movimentação está sendo um pouco alta, né? Referente à minha conta, pessoa física. E eu gostaria de saber se não seria melhor eu fazer essa movimentação como CNPJ, né? Essa é a minha dúvida. Eu assisti todos os seus podcasts, né? Estou comprando o seu livro, mas eu não vi essa informação. Bem, Daniel do interior de São Paulo, espero que você goste do meu livro, assim que você lê-lo, deu feedback por aqui. Deixa eu te explicar, Daniel, mais ou menos na linha da pergunta anterior, né? É a confusão da pessoa física com a pessoa jurídica. Só que no seu caso, pelo que eu entendi, você já está tendo muito investimento como pessoa física. Então, se você acha que está tendo isso, o que você faz? Para de retirar dinheiro da empresa como distribuição de lucro, mantém esse dinheiro dentro da empresa e investe como pessoa jurídica. Mas se o seu problema é que você tem um volume muito grande como pessoa física e você não gostaria de ter, faz esses investimentos por dentro da empresa. Aí vai ser um investimento da empresa. Né? Tudo vai ser contabilizado na empresa, vai estar lá no seu balanço aplicações financeiras, a empresa vai fazer essas aplicações, quando ela realizar o lucro, esse lucro vai entrar para a empresa e vai servir ali para fazer toda a contabilidade para depois esse dinheiro ser repassado para você. Então, se o seu problema é excesso de volume de recursos sendo investido pela pessoa física, você mantém esse dinheiro lá, deixa tirar uma parte como distribuição de lucro e investe pela empresa. Teoricamente até simples, né? E você que tem que definir qual volume é esse. Tá ok? Espero ter te ajudado, Daniel. Vamos à próxima. Bom dia, mestre Cobori. Me chamo Eduardo. Fui aluno do senhor no curso Os Segredos da Independência. Li a obra do senhor Análise Fundamentalista e sou um grande ouvinte do podcast. A minha dúvida é em relação ao CAPEX. Para utilizar o CAPEX no fluxo de caixa livre, eu devo utilizá-lo aquele CAPEX, eu estou analisando um balanço trimestral, né? Então, o balanço que eu tenho na empresa é do segundo trimestre. Eu devo utilizar aquele valor do trimestre, que foi 193 milhões, por exemplo, ou eu devo somar o CAPEX desse trimestre, do segundo e do primeiro, e projetar do terceiro e quarto, e com o somatório, com a soma desses valores, eu incluir no fluxo de caixa livre, porque eu fiquei meio confuso nessa parte,
porque eu entendo que se foi um investimento, é um investimento passado. É um investimento, não uma projeção de investimentos futuros. Aguardo a resposta ansiosamente, professor. Tenha um bom dia. Bem, Eduardo, meu aluno no curso Segredos da Independência. Vamos lá, Eduardo. Na realidade, você faz a projeção, você tem que... É sempre no ano seguinte, né? Você está fazendo uma projeção de fluxo de caixa livre, é o ano seguinte. Você usa a informação que você tem agora para conseguir projetar do ano que vem, tá? E a projeção é sempre em bases anuais, né? O fluxo é anual. Então, se você não tem esse anual, você faz exatamente o que você falou. Você tem um fluxo trimestral de CAPEX, de investimento em bens de capital. Aí o que você faz? Você olha o histórico da empresa e vê. Geralmente ela investe dos 100% que ela faz de investimento em bens de capital, ela, sei lá, investe 15% no primeiro trimestre, 20% no segundo, XX até completar os 100%. Você vê que ela mantém essa regularidade. Aí o que você faz? Você projeta mais ou menos dentro do ano que você está. Talvez você esteja calculando o ano base para depois projetar o ano seguinte, né? Aí dentro do ano base você faz essa proporção, você vai chegar mais ou menos o investimento de CAPEX daquele ano, e aí você começa a projetar a partir do ano seguinte. E a partir do ano seguinte você usa o crescimento da empresa. Então, geralmente, pelo histórico você também consegue ver isso, e no relatório de administração. Você vai lá, a empresa vai crescer 15% no ano que vem. E aí vai estar lá uma informação que ele também vai exigir um investimento de 15% a mais no CAPEX. Então você vai pegar a projeção que você fez pelos trimestres desse ano e fechou o ano e vai aumentar essa previsão de crescimento no investimento para o ano que vem. E assim sucessivamente. Tá ok? É assim que você faz esse raciocínio. Espero ter te ajudado, Eduardo. Forte abraço. Vamos à próxima. Boa noite, professor Cobori. Meu nome é Daniel, falo de Tubarão, Santa Catarina. Fui seu aluno no curso Investidor de Alta Performance e também já adquiri o seu livro. Professor, vamos supor que uma empresa tem sua ação a R$1 na Bolsa de Valores. E antes da Bolsa abrir, é revelado no RI da empresa um fato relevante com grande potencial de valorização assim que a Bolsa iniciar as operações. Nesse caso, como devemos agir? Se eu fizer uma ordem de compra antes da Bolsa abrir a R$1, que é o preço atual dela, eu vou conseguir acompanhar o movimento de alta que essa ação terá na abertura, por exemplo, de 5%? Ou eu devo fazer uma ordem de compra com um valor um pouco maior, por exemplo, a R$1,02? Para poder acompanhar esse suposto movimento que terá de R$1,05? Qual é a melhor estratégia nos casos de um fato extremamente relevante de grande impacto na valorização das ações, que é revelado após o pregão ou um pouco antes do pregão iniciar no dia seguinte? Obrigado, professor. Um grande abraço. Bem, Daniel de Santa Catarina, Tubarão, Santa Catarina, vamos lá, meu aluno no Investidor de Alta Performance. Daniel, primeiro cuidado que você tem que ter. Um fato relevante e só causa surpresa no mercado se ele não for esperado. Então pode ser que seja, a grande maioria dos fatos relevantes, o mercado já espera que a empresa vá fazer aquilo, ela só não revelou ainda, só não divulgou. Então muitas vezes tem um fato relevante, o mercado já precificou e não vai acontecer nada com a ação, muito pelo contrário, possivelmente ela caia no dia seguinte, porque o mercado precificou a mais. Tá, okay? Então você tem que tomar cuidado com esse negócio de fato relevante. Ele não é uma coisa certa. Vai divulgar um fato relevante, vai subir no dia seguinte. Tá? Quando ele tem um certo impacto no mercado, realmente o mercado não previa aquilo, não tinha precificado ainda, o que não é muito comum, tá? Já te dizendo, a ação realmente sobe. E quando isso acontece, ela geralmente, se o fato relevante realmente for relevante, ela abre com um gap. Tá? Porque como funciona a bolsa? Vai, nos primeiros minutos lá, eles abrem o leilão. Então, pega todas as ordens de compra, todas as ordens de vendas, fica no leilão para saber qual vai ser o preço de abertura. Vê o volume lá. Se você olhar no broker, você vê isso aí, né? Aí bateu o leilão, abriu a R$1 e alguma coisa, pelo que você falou. Digamos que fechou a R$1. Aí, como tinha muito volume lá no leilão, muita gente comprando e muito menos gente querendo vender, ele geralmente abre com gap. Aí abre lá R$1,03. Então, abriu com gap. E aí de lá ela começa a subir. Imagine assim, nesse exemplo, começa a subir. O que vai acontecer? Quem colocou a ordem de comprar 1,1, 1,2, não vai pegar nada, né? Porque não vai executar a ordem dele, vai subir. Tá? Nesses casos, se você acredita que o fato relevante vai ter um impacto, eu recomendo você colocar uma ordem de compra a mercado, que vai comprar no preço do mercado que abrir. E aí quando você coloca uma ordem a mercado, você garante que você realmente vai se posicionar nessa ação.
Só que tudo, assim, não é líquido e certo. Você tem que analisar bem quando você for fazer isso. Porque a experiência nos mostra que quando você não coloca a ordem de mercado, imagine esse mesmo exemplo. Você não colocou a ordem de mercado. Você colocou lá R$1,01. Aí o que acontece? Abre a 1,3, abriu com gap. E do 1,3 começou a subir. 1,3, 1,4, 1,5. E eu já vi muita gente fazer isso, ele tentar acompanhar. Aí ele pulou minha ordem, né? O gap pulou minha ordem. Não vai executar. Deixa eu pôr a 1,3. Quando ele põe a 1,3 já estava renegociado a 1,4. Aí ele sobe para 1,4 já está sendo negociado a 1,5. Aí ele põe a 1,5 já está sendo negociado a 1,6. Ele fica tentando pegar o mercado e não pega. Né? Então coloque uma ordem, se você acreditar que isso vai acontecer, coloque uma ordem de compra a mercado. O que eu recomendo, quando você está pensando em longo prazo, isso é meio que indiferente. Você coloca a ordem a mercado, você não está querendo pegar só aquele movimento do dia. Se você está pensando em pegar só o movimento do dia, é um movimento extremamente arriscado, imprevisível e muito provavelmente você não vai ganhar dinheiro, tá? Porque quem opera dentro do mesmo dia não ganha dinheiro consistentemente. Ponham isso nas suas cabeças. O tal do day trade não dá dinheiro. Então não acreditem nisso, não acreditem em promessa fácil, não acreditem que você vai achar que você está num filme de Wall Street olhando para o computador cheio de gráfico que você vai ficar rico. Você não vai acontecer com você não, tá? Sinto informar em ser o mensageiro da mensagem ruim, mas compre pensando em fundamentos, olhando para o longo prazo e se posicionando em boas empresas, bons ativos, bons negócios, tá? E negócios, obviamente, promissores e bem administrados. Esse é o segredo para se investir direito em ações. Um forte abraço. Vamos à próxima. Professor José Cobori, boa tarde. Quem fala aqui é Afonso, seu aluno do curso O Investidor de Alta Performance. Fala aqui de Bititá, na Bahia. Professor, eu tenho uma dúvida. A análise dos fundamentos da empresa, ele deve ser feito mais ou menos em quantos balancetes? No mínimo 5 balancetes, 2, 3, 1. Outra dúvida. Em razão agora de 2020 e 2021, com a pandemia, devo desconsiderar, deve ser feita análise? Qual seria a sua opinião sobre isso? Vamos lá, qual o período, né, de balanços que você utiliza? Depende da empresa e do setor, tá, Afonso? O que eu costumo fazer? Eu costumo olhar 3 anos. Às vezes eu olho até 5, né? Porque quando tem muita sazonalidade, você pegar 3 anos, você não pega, né, muita essa sazonalidade. Então você pega os últimos 5 anos para você ter uma ideia do histórico. E geralmente, depende do negócio, também você tem um prazo a projetar. Você projeta só os próximos 3 anos e considera a perpetuidade, ou projeta 5 anos, considera a perpetuidade. Hoje é muito difícil alguém ficar projetando muito mais do que isso, porque você não consegue prever o que vai acontecer no mês que vem. Já mais difícil no ano que vem. Imagina você prever uma coisa que vai acontecer daqui 10 anos. Então, a única certeza que você vai ter é que a sua projeção de fluxo de caixa já vai estar furada de início. Então, você projeta geralmente 3 anos, 5 anos no máximo aqui, já considera a perpetuidade. A menos que seja um negócio de alto crescimento, e ele vai passar mais de 5 anos crescendo. Aí você tem que projetar todos os anos que você tem, né, essa expectativa e esse conhecimento que você consegue projetar esse crescimento esperado nos próximos, 8 anos. Mas na grande maioria das vezes, 3 anos, 5 anos é o suficiente. Agora, sua pergunta é quantos anos eu pego para trás para olhar o histórico? Novamente, depende. Eu geralmente pego os 3 anos, mas também tem muita gente que pega 5 anos, e eu também pego às vezes 5 anos, porque você elimina uma certa sazonalidade para você conseguir projetar o futuro, tá ok? Outra pergunta sua foi os balanços, né, da pandemia. São pontos fora da curva, você tem que considerar isso na sua projeção. Então vinha no normal, né, digamos que você estava projetando, vinha normal, veio a pandemia, caiu 2020, caiu um pouquinho em 2021, vai recuperar e depois vai retomar uma lógica de crescimento aqui que a empresa já tinha. Então você desconsidera o ano da pandemia, tá? Os 2 anos da pandemia, pega o histórico e prevê mais ou menos o que será o crescimento após a pandemia e faz a sua projeção em cima dessa informação. Ok? Espero ter te ajudado, Afonso. A gente se vê lá no curso. Um forte abraço. Vamos à próxima, agora em texto. E, coincidentemente, só tem um em texto essa edição aqui. Então eu vou responder. Já é a pergunta em texto e a última pergunta do podcast, que essa semana ficou curtinha, né? Vamos lá. Olá, mestre. Tudo bem? Me chamo Paulo e moro em Salvador. Primeiramente, parabéns pela disponibilidade de tempo e gostaria de fazer uma pergunta direta. Estou estudando sobre fluxo de caixa livre para a empresa e me deparei com a sigla NOPLAT. NOPLAT, para quem está escutando, tá? Fui pesquisar a diferença entre o NOPLAT e o NOPAT e vi que envolve os impostos diferidos, mas não ficou totalmente claro para mim. Poderia nos ajudar mais uma vez com a sua sabedoria? Obrigado e grande abraço. Vamos lá, Paulo de Salvador. Paulo, eu sempre falo aqui, acho que às vezes, sempre do NOPAT, porque quando você está olhando empresas
de capital aberto, né, avaliando ações, geralmente você usa o NOPAT, que o NOPAT é uma sigla de Net Operating Profit After Tax, ou seja, lucro operacional líquido após os impostos. Você considera o lucro operacional líquido e depois você considera os impostos. Então, o NOPAT é o mais utilizado quando você olha ações. Esse aqui é o NOPAT. O NOPLAT, o que tem ali? Tem um L a mais. Só que o AT não é a mesma coisa, tá? Então, é Net Operating Profit Less Adjusted Tax. É a mesma coisa. Lucro operacional líquido menos o ajuste das taxas, né? O ajuste do imposto, que é o que você perguntou, o imposto diferido. Então, agora eu vou explicar a diferença, né, do NOPAT para o NOPLAT. O NOPAT, como eu já disse, é mais utilizado quando você está avaliando ações de empresas. Você está olhando só realmente o lucro operacional líquido após você considerar os impostos. O NOPLAT geralmente é utilizado, e aí eu falo isso com conhecimento de causa, porque é utilizado em operações de fusões e aquisições, geralmente. E aí começa a complicar um pouquinho por que isso é feito, que eu vou tentar simplificar aqui. Então, você considera o lucro operacional líquido, aí você desconta, na realidade o NOPLAT é o NOPAT, mais o retorno do imposto diferido. Complicou mais ainda. Então, eu vou explicar só para dizer que as duas são muito próximos, né? Então, você considera o lucro operacional líquido, desconta os impostos, que aí é um NOPAT, e você retorna o que a empresa pagou de imposto em excesso, que é o que a gente chama de imposto diferido. Agora, para que serve o NOPLAT? O NOPLAT em operações de fusões e aquisições é porque você quer nivelar a visão que você tem das empresas, principalmente a que está sendo comprada, né? Então, você está fazendo o buy side, você está assessorando a empresa que está comprando. Você tem lá a empresa-alvo que você vai comprar. Como você vai comprar a empresa inteira, você precisa usar o NOPLAT. Por quê? Porque quando você usa o NOPLAT, você está considerando só o negócio da empresa que está comprando. Você está considerando a alavancagem financeira dela. Então, você está considerando que você está comprando essa empresa sem alavancagem, apesar de você estar comprando com alavancagem. Por isso, você tem que fazer esse cálculo. Por quê? Porque a alavancagem da empresa-alvo não tem o mesmo custo da alavancagem da empresa que está comprando. Okay? Isso, em fusões e aquisições, a gente chama de efeito cosseguro, que aí eu complico um pouquinho mais, né? Porque essa é uma disciplina que eu também dava no IBMEC. Inclusive, acho que a que eu mais dei no IBMEC foi fusões e aquisições. Então, quando uma empresa maior está comprando uma empresa menor, qual que é a lógica? A empresa menor tem uma dívida. E o custo da dívida da empresa menor, geralmente, né, pela lógica, ele tem um custo mais alto do que a empresa está comprando. Então, sei lá, só para exemplificar, né? Se a empresa está comprando, paga a dívida dela 5% ao ano. E a empresa está sendo comprada, paga 10%. Então, o custo da dívida da empresa que está sendo comprada é muito maior. Quando empresa, estou comprando, estou avaliando aquela empresa, eu não posso considerar o serviço da dívida. Não posso considerar a alavancagem financeira dela. Porque, para mim, tem um valor presente muito menor. Como é 10 lá, trazer valor presente, para mim, a dívida daquela empresa-alvo é menor. Só que para ele, não, é do mesmo tamanho. Então, sei lá, a dívida dele, para ele, é 10 milhões. Para mim, que sou empresa, estou comprando e tem um custo, um spread de crédito menor, para mim custa 7 milhões. Um exemplo, tá? Quando eu trago valor presente. Então, eu não considero isso aí. Quando eu não considero isso, o NOPLAT está fazendo exatamente esse cálculo, né? Ele está pegando o que você pagaria mais de imposto nesses 3 milhões, nesse meu exemplo. Então, estou comprando essa empresa. Se eu considerar a dívida dele custa 10 milhões. Só que eu não posso considerar porque ele paga 10% e eu pago 5%. Então, a dívida dele custa 10, para mim custa 7. Então, se eu estou comprando a empresa inteira, eu não vou considerar isso. E a forma que eu faço isso no NOPLAT é o quê? Quando eu faço o cálculo, eu estou exatamente retornando um imposto a mais sobre esses 3 milhões. Então, é um imposto diferido, é o que eu pagaria a mais na dívida dessa empresa. Só como eu estou comprando e incorporando, quando eu incorporar a dívida dele, eu trago valor presente, um exemplo, e quito por 7 milhões, vou deixar de pagar, né, imposto sobre os 3 milhões excedentes que era a dívida dele. Não sei se complicou muito, mas eu acho que é a forma mais didática que eu encontrei para explicar isso. Então, quando estou avaliando uma operação de fusões e aquisições, eu estou desconsiderando a estrutura de capital da empresa. Eu estou olhando só para o negócio. Se o negócio me interessa, eu vou comprar ele inteiro. Para eu alavancar ela é mais barato para mim, então não posso considerar a alavancagem da empresa. Como que eu faço esse cálculo? NOPLAT. Eu trago o imposto que eu pagaria mais naquele imposto para mim. Então eu tenho um benefício fiscal, estou considerando isso. Novamente, me desculpem, mas é a forma mais didática que eu consigo explicar isso. E em operações de fusões e aquisições, isso acontece muito numa operação que chama LBO, né? Leverage Buyout. O que é Leverage Buyout? É compra alavancada. Tem empresas que você compra com 100% de alavancagem, por incrível que pareça, né? Então,
Eu sou uma empresa grande. Eu tenho um custo de dívida muito pequeno. Quero comprar aquela empresa inteira. Não quero usar capital próprio. Eu consigo emitir dívida, tomar crédito, comprar aquela empresa com 100% do dinheiro via dívida. Ou seja, leverage buyout. Compra 100% alavancada, né? Então, eu compro ela 100% alavancada. Quando eu for fazer o cálculo, eu também uso o Noplat. Isso é um assunto um pouco mais técnico, né? Que foi até bom que ficou para a última pergunta, porque é uma mais técnica, um pouco mais chato, mas para quem gosta, né? Para quem quer entender a lógica, né? A diferença do Nopat, que é o Net Operating Profit After Tax, para o Noplat, que é o Net Operating Profit Less Adjusted Tax. Nopat, lucro operacional líquido após os impostos. Noplat, lucro operacional líquido menos os impostos ajustados, que é, na realidade, se retornando o imposto diferido. Tá ok? Técnico demais. Desculpem se ficou chato. É só para não considerar a estrutura de capital da empresa, porque a estrutura de capital da empresa tem custos diferentes entre elas. Então, numa operação está comprando a empresa inteira, você tem que utilizar o Noplat, que ele é mais fiel na sua avaliação. Tá ok? Espero novamente que vocês tenham gostado desse episódio, ficou curto. Se vocês não são inscritos no canal, inscrevam-se, ativem as notificações, clique no sininho, faça seus comentários aqui embaixo, compartilhe o vídeo e perguntas em áudio e texto para o WhatsApp 61 98117 0005. Espero vê-los no próximo episódio. Um forte abraço. Você ouviu mais um episódio de JK Cast, o podcast de economia, finanças e investimentos com José Cobori.